Meu nome é André Souza, eu tenho 36 anos e eu sou de Santa Catarina, que é um estado do sul do Brasil. O nome da cidade que eu venho se chama Morro da Fumaça, que é um município bastante pequeno, que seria o equivalente a uma aldeia em Portugal. Aqui em Braga, eu trabalho numa empresa de recrutamento e seleção na área de formação. Eu já estou em Braga há 4 anos, desde 2018. Foram 2 motivos principais. O primeiro motivo era que em 2018 nós tínhamos uma instabilidade política e econômica muito grande no Brasil, que infelizmente ainda temos até hoje, essa instabilidade. E eu era recém-licenciado. Eu, no Brasil, tirei a licenciatura em Engenharia Eletrônica. Em 2018 já fazia 1 ano que eu tinha tirado a licenciatura e ainda não tinha conseguido trabalho. Então, foi mais por questões profissionais. Eu não estava conseguindo ver um futuro para mim no Brasil por causa da falta de trabalho e por essa questão político-econômica também estava um pouco complicada. E vim então para Portugal para fazer um mestrado e acabei escolhendo Braga para viver. Na verdade, a princípio, quando eu comecei a fazer as pesquisas sobre Portugal, eu percebi que eu não queria morar nem no Porto nem em Lisboa. Eu não conhecia nada além do Porto e Lisboa. eram as únicas 2 cidades que eu conhecia, mas eu percebi que eu não queria morar nessas 2 cidades, porque elas eram muito grandes e eu queria um lugar mais tranquilo. E nessa altura já tinha muitos brasileiros em Braga que já estavam partilhando as suas experiências nas redes sociais e o que eles falavam sobre Braga era que era uma cidade que tinha um aspecto, né, de cidade pequena, mas que tinha toda uma infraestrutura, que depois nós acabamos por constatar. No início, quando nós viemos para Portugal, ficamos 1 semana no Porto. Cogitei a possibilidade de viver no Porto, mas como o plano original era viver em Braga, viemos visitar Braga. E quando chegamos aqui, saímos da estação de comboio e percebemos que era aqui que nós iríamos viver. O que eu gosto mais, eu acho que é mesmo a diversidade de pessoas. Porque não só das pessoas que vivem em Braga, porque tem gente de todos os lugares do mundo, mas, por exemplo, no verão, na época de turismo, né, que as pessoas viajam mais no verão, nós encontramos na rua pessoas também de todo canto, que vêm visitar Braga, que vêm fazer turismo em Braga. E uma coisa que eu gosto muito de Braga também são as atividades culturais. Infelizmente nós não tivemos muito durante a pandemia, mas ainda antes da pandemia nós tivemos vários eventos, Praga Romana, Noite Branca, o próprio Ano Novo, Natal, e acho que esses eventos eles agregam muito para quem vive aqui, né? Nós temos muitas opções e eu gosto muito desse aspecto da cidade. Eu acho que o maior desafio da adaptação, que foi no início, que ainda é até hoje, é a saudade da família. Esse, sem dúvida, é o maior desafio. É ter deixado as pessoas, né, os familiares, no Brasil para tentar a vida num país novo, né, num país diferente. Tirando essa parte da família, que ela sempre fica, né, essa saudade ela sempre fica, eu acredito que o maior desafio foi mesmo os arrendamentos. Porque em 2018 os arrendamentos já estavam bastante elevados e ainda estão nos dias de hoje. E foi, sem dúvida, um dos maiores desafios. A minha ideia é bastante diferente da que eu tinha quando eu estava no Brasil. Quando eu estava no Brasil, eu tinha a sensação que os portugueses não eram tão acolhedores. Pelo menos era essa a imagem que nós tínhamos. Não sei por que era essa a imagem que era passada por algumas pessoas que já tinham vivido cá. Eu, particularmente, eu tive uma prima que viveu em Lisboa e ela não teve uma experiência muito boa, mas isso também já faz mais de 15 anos. Eu acho que a mentalidade dos portugueses também já deve ter mudado, porque eu não senti isso. Eu, quando cheguei em Portugal, senti o contrário. Eu senti que os portugueses são pessoas acolhedoras, são pessoas prestativas e, pelo menos, a minha experiência foi sempre positiva. É óbvio que em todo lugar do mundo tem pessoas ruins, tem pessoas que são preconceituosas, que são xenófobas. No Brasil nós também temos isso. Eu já morei 1 ano na Inglaterra e na Inglaterra eles também têm isso. Isso é um desafio em qualquer país, né? Mudar a mentalidade das pessoas. Mas eu acho que a maioria das pessoas hoje
não é dessa forma. São pessoas acolhedoras e que tratam bem, estão dispostas a ajudar as pessoas que estão chegando aqui e que ainda não conhecem direito como é que as coisas funcionam. Entre Braga e a cidade de onde eu venho, não há tantas diferenças assim, porque o clima é muito parecido. O sul do Brasil tem um inverno bastante acentuado, ou seja, uma das coisas que os brasileiros reclamam, né, quando chegam em Braga é o frio no inverno. Para mim, não foi difícil de me adaptar porque eu já estava adaptado ao frio. No sul do Brasil faz bastante frio. Em termos de alimentação, aí sim, aí é diferente. Mas eu gosto muito da comida daqui de Braga. Então não foi difícil essa adaptação, né, da parte da alimentação. Mas acho que o fator principal, o que pesa mais, é a segurança. Porque coisas pequenas que nós podemos fazer aqui, muitas vezes no Brasil nós pensamos 2 vezes antes de fazer. Por exemplo, usar o telemóvel na rua. É uma coisa simples, não pode parecer banal. Quem é que não vai poder usar o telemóvel na rua? Mas no Brasil, muitas vezes, nós pensamos 2 vezes antes de usar o telemóvel na rua. Se não for um caso de extrema necessidade, as pessoas evitam usar, porque elas estão sujeitas a serem assaltadas, devido ao baixo nível de segurança. Então, eu acho que é o fator assim, que mais pesa. Eu já fui ao Brasil algumas vezes. Infelizmente, nem todas elas foram por bons motivos. Eu tive que ir o ano passado porque o meu pai faleceu e esse foi sem dúvida o meu maior desafio. Foi o ponto em que eu percebi se eu ia conseguir viver aqui definitivamente, não é? Porque durante aquele período, logo depois de eu ter voltado, foi um período assim, muito sombrio para mim, que as coisas meio que perderam um pouco sentido, né? Eu estar num outro país e a minha família tá no Brasil. E esse é sem dúvida um grande desafio, mas a verdade é que quando nós estamos em busca de um futuro melhor, são escolhas que nós temos que fazer, né? E foi uma escolha que eu acabei fazendo. Mas sim, já fui algumas vezes ao Brasil para visitar. É uma experiência sempre muito boa, porque quando eu retorno para Braga, eu sinto como se eu estivesse voltando para casa. Eu tenho essa sensação, eu estou voltando para casa. Então, apesar de a minha família estar toda lá, eu também sinto que Braga é também a minha casa. E eu sinto essa sensação quando eu volto para Portugal. Quando eu estou chegando em Braga, eu tenho essa sensação de que eu estou chegando em casa. Então isso é muito bom, e por esse motivo e muitos outros, principalmente por causa dos problemas que o Brasil ainda enfrenta, nós não temos planos de voltar para o Brasil. Pelo menos não por enquanto. Eu acho que essa é uma hipótese que com certeza todo imigrante sempre vai cogitar, né? Voltar para a sua terra natal, sempre vai ser uma possibilidade, mas de momento não faz parte dos planos. Braga nos acolheu e por isso nós pretendemos continuar vivendo aqui.